O autodesenvolvimento é o caminho natural do ser humano. E ela envolve algumas áreas importantes que nós não vivemos sem fortalecê-las. Quanto mais fortalecemos, mais aproximamos desse desenvolvimento humano e mais nós temos a convicção de que estamos evoluindo progressivamente com a sinalização dos outros, porque o outro na nossa vida é uma referência. Precisamos da referência dos outros porque é o parâmetro até para saber se eu estou bem ou não. Para mim saber como é que eu estou bem, nas minhas relações, o certo seria perguntar para quem convive comigo como é conviver comigo. Isso é uma pergunta difícil de fazer, mas muito mais difícil de ouvir, porque sempre achamos que estamos pronto, o outro que tem que mudar. O erro está sempre no outro e não em nós. Então, 5 aspectos que eu considero da autoconfiança, porque a autoconfiança ela envolve a vida como um todo, técnica, emocional, espiritual, familiar, toda a sua forma de viver a vida de uma forma ampla, né? Bem ampla. Então, quais são os fatores que envolvem? Primeiro é o pessoal. Eu preciso me conhecer cada vez mais, quanto mais eu me conheço, mais eu vejo que eu tenho pontos de melhorias, ponto para desenvolver. E o desenvolvimento, ele passa necessariamente pelo conhecimento. A busca do conhecimento das várias áreas, não basta focar na área técnica. Eu preciso também entender de desenvolvimento humano, psicologia, filosofia, a espiritualidade, como é que isso tudo vai me ajudar? Que tipo de conceito eu preciso reviver, reaprender e aplicar na minha vida no dia a dia. Depois, o 2 é a família. A família é sempre um ponto de referência muito grande na vida de qualquer ser humano, porque é na família que eu recebo toda a orientação e toda a educação. Educação, que eu estou dizendo, de princípios e valores, porque a outra educação formal é na escola. Mas a base da educação humana, princípios e valores, é sempre família. Então a família, eu posso até dizer que não gosto da minha família, mas você tem que entender, eu preciso entender, e você que de repente fala isso, que a família, ela te deu a oportunidade. Ah, mas eu não quis vir nessa família. Bom, aí você precisa pesquisar um pouco mais, e vai chegar à conclusão que você fez a escolha. E é isso que às vezes as pessoas não entendem, até para dar esse salto no avanço do próprio desenvolvimento humano. Eu sempre atribuo ao outro uma responsabilidade e que essa responsabilidade é minha, porque a vida é minha. Claro que foi o Criador, né, Deus que facultou, mas ela é minha e eu tenho o livre-arbítrio para seguir o caminho que eu quiser seguir. E eu posso, então, ter toda uma educação, princípios e valores de uma família, de repente uma família disfuncional, né, que tem alguns problemas que precisam ser resolvidos, mas eu não preciso eliminar essa família, descartar essa família. Como o ser humano é um ser, uma pedra a ser lapidada, eu posso melhorar os princípios e valores, dar um novo visual neles, ou uma nova roupagem emocional e espiritual nele, da minha forma, sem ter que, digamos, esquecer ou dizer que aquela família não merece os créditos, porque foi de lá que eu vim e eu tenho vínculos muito fortes com ela, e esses vínculos não vão desaparecer só porque eu quero. Outro aspecto é o espiritual, é o terceiro aspecto fundamental aí, né, nesse ou princípio, né, da vida humana. O espiritual, a religião tal, não. Espiritual e Deus não está associado à religião A, B, C ou de qualquer nomenclatura. É uma condição. Então o espiritual é a própria condição de existir, porque eu tenho um corpo físico, todos nós temos um corpo, todo ser humano tem um corpo físico, enquanto aqui presente, né, no mundo terreno, ou na Terra, né? Mas também temos um espírito. Então nós somos em essência espírito e habitamos num corpo para poder ter essa referência, né, na convivência aqui. Tanto que o corpo um dia vai ficar e o espírito vai evoluir.
Então, tendo esse conhecimento, nós precisamos, não é, agora eu tenho que aprofundar, não, você tem que ter conhecimento disso, até para facilitar a própria vida, o próprio viver. Se eu tenho conhecimento, eu facilito a minha vida, não dos outros. Eu vou aprender para ensinar. Não, eu vou aprender para aplicar na minha vida. Tudo aquilo que nós aplicamos na nossa vida, nós facilitamos nossa relação com os outros. Nós esperamos sempre que o outro melhore, mas na verdade a gente precisa melhorar e melhorar a nossa convivência com o outro. Não espere o outro melhorar para você melhorar, vá você mesmo. A vida é sua e quanto mais você investir, mais você ama os outros livremente e não vai precisar de disputa, os apegos que a gente vê nas disputas, né? É porque as pessoas não entenderam ainda a importância da própria vida dela e o que é a espiritualidade. Espiritualidade é eu me aceitar e incluir o outro da forma como ele é, que é o amor incondicional, é a espiritualidade. O quarto princípio é o profissional. O profissional a vida profissional, o trabalho, é um pilar extremamente fundamental na vida humana. Todos nós precisamos. O trabalho não importa qual a simplicidade ou complexidade do trabalho. Nós precisamos nos profissionalizar. Precisamos fazer cada vez melhor aquilo que nós estamos fazendo. Não importa qual seja o trabalho. Eu preciso dar o meu melhor naquilo que eu estou fazendo, porque quando eu estou fazendo por mim e estou beneficiando outras pessoas. Então eu preciso melhorar profissionalmente diariamente. Não é só porque eu cobro barato ou não cobro que eu não tenho que melhorar profissionalmente. Nós temos a obrigação de fazer sempre o melhor, porque fazemos o melhor para o outro, estamos fazendo primeiro para nós mesmos aquilo que nós nos compromissamos em fazer. E o compromisso primeiro é com você, depois com o outro. Depois vem o financeiro. Aqui também tem o quinto princípio que eu coloco nessa da autoconfiança, porque ele desestabiliza muito. Nós vivemos num mundo que não é possível sobreviver sem o financeiro. Então ele tem um peso muito grande na vida humana da atualidade. Tudo que vamos fazer precisamos de dinheiro. E essa dependência financeira que às vezes as pessoas criam, e também essa busca, às vezes exagerada, por ter para guardar, tudo isso gera impacto nas relações e nos distanciamentos que a gente percebe na atualidade e também nas patologias, né? Porque quando não temos uma naturalidade em enfrentar as coisas, isso vai aumentando a nossa ansiedade, que vai transformar, às vezes, em um problema mais sério no futuro. Então, o financeiro é algo que as pessoas precisam cuidar. O brasileiro não tem ainda um hábito de ter esse cuidado. Às vezes gasta demais, não tem um controle da vida financeira, não avalia corretamente as coisas, não valoriza as coisas. E o financeiro ele está sempre envolvido, como eu disse. Nós não conseguimos separar, não conseguimos viver sem ele ainda. Então precisa ser encarado, entendido, mas a vida não é só dinheiro. Muitas pessoas acham que podem paralisar tudo e investir para ter muito dinheiro para depois viver. Aí não vai dar certo. 5 princípios, eles precisam serem tratados rotineiramente, diariamente. Se você deixar um para depois, você vai ter que voltar. Quando volta, você esquece os outros. Então tem que pensar em você, tem que cuidar da família, tem que estar sempre entendendo dessa questão da espiritualidade e focando no profissional, fazendo sempre o melhor e tendo o financeiro controlado, para não se deixar seduzir por algumas coisas que só vão distanciar você de você mesmo. Então vamos pensar um pouco mais nisso.